Tem um recurso presente nas placas de vídeo da Nvidia que talvez você ainda não tenha entendido muito bem. E eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que se você não entendeu até agora o que é, talvez fique um pouco mais complicado de explicar, porque a gente já tá chegando no DLSS 3.5. Pois é, a gente saiu do DLSS, que pode ser considerado 1.0, e já estamos no 3.5, ou seja, tem muita coisa para você entender. A boa notícia é que não é tão complicado assim, e eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples o que é o DLSS e como ele pode influenciar no desempenho do seu jogo, e principalmente o que é o DLSS 3.5. Será que você vai precisar comprar uma placa de vídeo nova para ter acesso ao DLSS 3.5? A boa notícia é que não. Nossa, tem boas e más notícias demais, né? Tá ficando bem confuso de boas notícias, né? Bom, para resumir para vocês, o DLSS foi um dos recursos que foi implementado com a chegada das placas RTX. A Nvidia mudou a nomeação das placas de GTX para RTX. Isso veio na série RTX 20, então nós tivemos a série GTX 10 e depois nós tivemos a série RTX 20. A gente ainda teve a série GTX 16 para dar uma bagunçada nas coisas, mas eram só placas de entrada que não tinham suporte a Ray Tracing. Bom, com a chegada das RTX 20, nós tivemos a implementação do Ray Tracing, ou seja, o suporte a Ray Tracing, e do DLSS. O Ray Tracing, acho que essa altura do campeonato todo mundo já entendeu que são os raiozinhos coloridos. Everything just works. It just works. Everything just works. Então são os reflexos, são as refrações, são as sombras, enfim. Aquilo que a gente já viu em alguns jogos, inicialmente lá no Battlefield 5, que tinha o chão mais limpo da guerra. Depois nós tínhamos lá em Shadow of the Tomb Raider, que obviamente trabalhava com as sombras. E nós tivemos alguns exemplos de jogos que utilizavam vários recursos juntos, como por exemplo o Control. Agora os jogos estão evoluindo cada vez mais com o Ray Tracing. Desde a implementação nós já tivemos lançamento de outros títulos, vários deles com suporte a Ray Tracing, inclusive o Ray Tracing já está presente nos consoles. Alguns jogos foram adaptados, inclusive, para PC, foram feitos ports e trouxeram também o Ray Tracing. Mas a gente percebe que o Ray Tracing nesses jogos, os consoles, eles são bem mais simples, ou seja, normalmente ou só é sombra, ou é só reflexo, ou enfim, não é todo o conjunto como a gente vê nos jogos do PC. Um bom exemplo disso é o Cyberpunk 2077, que também desde o seu lançamento teve evolução, que desde o lançamento é melhor a gente não lembrar, porque foi só o bug que foi lançado. O jogo mesmo foi lançado recentemente, depois de várias correções, inclusive o jogo tem uma nota positiva, é um bom jogo, eu recomendo que você jogue agora. E o Ray Tracing no jogo evoluiu bastante também. Isso porque nós tivemos melhorias na implementação e vamos ter outra ainda maior em seguida, agora com o lançamento do Cyberpunk 2.0. Então, para você entender sem muito techniquez, o Ray Tracing é isso que representa no seu jogo. É claro que junto com o Ray Tracing veio um impacto muito grande na performance, porque para você traçar raios em tempo real nos jogos, isso exige uma capacidade de processamento bem elevada. Vai ficando pior. E ao ativar o Ray Tracing, a gente percebe isso no FPS diretamente. Então a gente vê uma melhoria visual, mas isso a um custo de performance muito grande. Para tentar melhorar isso, a Nvidia também trouxe o DLSS, que é um upscaling. O que é um upscaling? Ele pega a imagem que é renderizada numa resolução menor e sobe essa imagem para uma resolução mais alta através de várias técnicas. A da Nvidia utiliza o DLSS, o Deep Learning Super Sampling, que utiliza imagens ou super amostragens, né, de imagens do jogo para pegar informações de quadros e reconstruir essa imagem. Isso é feito através de inteligência artificial e com os supercomputadores da Nvidia que estão treinando lá para pegar várias imagens, construir imagens em resoluções altíssimas, e isso depois é implementado no jogo, e aí a gente com a placa da Nvidia não precisa acessar o supercomputador deles, o Super Sampling é feito direto na sua placa de vídeo com as informações que tem lá e ele reconstrói essa imagem. Bom, essa é uma explicação bem básica sobre o que é o DLSS, mas o resultado dele é que na verdade você consegue mais frames. Isso porque a imagem ela está sendo na verdade renderizada numa qualidade menor e ela está sendo reconstruída para uma qualidade mais alta. Isso normalmente era indicado na primeira geração para 4K, e eu vou dizer para vocês, o DLSS quando chegou realmente bem ruim, era muito borrada a imagem, tinha muito artefato e realmente era muito difícil de indicar até mesmo para 4K. Depois disso nós tivemos melhorias com o DLSS 2, que trouxe ali algumas correções para artefatos que a gente encontrava, né? Então, por exemplo, você estava jogando Battlefield ali, você via vários artefatos, Shadow of the Tomb Raider, no Metro, enfim, vários jogos a gente conseguia ver vários artefatos, né? Que eram aquelas linhas finas que começavam a
se borrar ou não tinha uma reconstrução muito boa. Depois nós tivemos ainda a evolução no 2.3, que melhorou os detalhes em movimento, a reconstrução de partículas e a estabilidade temporal. E com a melhoria do 2.3 foi bem clara, né? Por exemplo, em Cyberpunk 2077 era muito comum você ver, tipo, escapamento, tinha um blur, uma sombra, que era tipo um ghosting, né? Ficavam ali resquícios, né, da tentativa de reconstrução da imagem que tinha alguns artefatos. Então nós tivemos essa evolução e depois nós tivemos uma nova versão do DLSS que chegou com as RTX 40, que é o DLSS 3. E é bem importante você entender isso, porque do DLSS 3 pro 3.5 muda muito, mas ao mesmo tempo não muda muito. Confuso, né? Mas essa parte é um pouco mesmo. Com a implementação do DLSS 3, a NVIDIA implementou uma nova tecnologia, que é o Frame Generation. O que é o Frame Generation? É o que o próprio nome já diz, traduzindo. Bota aí no Google Tradutor. Geração de quadros. Exatamente isso, geração de frames. E o que isso faz é criar um novo frame na fila de frames que existe para apresentar no teu monitor. Então vamos tentar explicar isso de uma forma simples. O CPU e a GPU estão trabalhando ali para gerar um frame para apresentar na sua tela. Na verdade, vários frames por segundo, que são os FPS, os frames por segundo. E o que acontece é que com o DLSS 3 nós temos um outro indivíduo que também vai gerar frames. A placa de vídeo, ou no caso o Optical Flow Accelerator, vai ajudar a criar esse novo frame que vai ser inserido dentro dessa linha de frames. Então a gente tem lá CPU, GPU e agora a gente tem também o Optical Flow Accelerator, que é o DLSS 3 ou o Frame Generation gerando mais um frame. Isso é excelente porque dá uma fluidez maior no jogo. Claro que isso depende de outros fatores, do tipo você tá rodando acima de 60 FPS, senão você pode realmente sentir, porque na real você vai estar com 60 FPS, mas vai estar gerando mais frames para você ter uma fluidez melhor. Então isso ajudou bastante, principalmente em caso de gargalo do CPU, onde a GPU precisava ficar esperando o CPU e aí o frame demorava para sair. E aí com o DLSS 3 adiciona esse frame e aí enquanto espera tem um outro frame gerado por inteligência artificial. Então até aqui como funciona? O DLSS 2 ele roda em qualquer placa NVIDIA, ou o DLSS no caso, né, são só atualizações dele, roda em qualquer placa NVIDIA RTX. O DLSS 3 só roda em placas RTX 40. Isso porque segundo a NVIDIA o Optical Flow Accelerator, que está presente em outras placas da série RTX, não tem poder suficiente para conseguir entregar o DLSS com o Frame Generation, o que ia gerar ainda mais atraso, ia gerar uma baixa qualidade do frame. Já é uma questão bastante difícil, né, conseguir gerar um frame perfeito, o mais perfeito possível para colocar nessa fila, e quanto mais rápido estiver gerando ou quanto mais rápido estiver correndo esses frames, menos você vai conseguir perceber esses artefatos que podem ser gerados na hora da criação desse frame via inteligência artificial. Com o DLSS 3 está todo mundo familiarizado e muita gente ficou realmente infeliz, para não dizer o mesmo, porque não dava para rodar nas placas da série RTX 30 e da série RTX 20. E agora nós tivemos a apresentação do DLSS 3.5. O DLSS 3.5 ele foca especificamente na melhoria para Ray Tracing. Então ele é focado na melhoria dos raios, ele faz uma reconstrução de raios para trazer uma qualidade de imagem melhor. Então não está focado exatamente em aprimorar o que a gente já tinha de DLSS, ou seja, o DLSS base para tudo, né? Porque você pode usar DLSS sem Ray Tracing, por exemplo, mas ele está focado especificamente para jogos com muito Ray Tracing. Então ele deve funcionar em outros jogos com menos Ray Tracing ou que utilizam menos efeitos, mas o foco principal dele é em jogos com muito Ray Tracing ou Full Ray Tracing, né? Com todos os efeitos, e o Path Tracing. Isso está presente em alguns jogos específicos já, como por exemplo o Cyberpunk 2077. Agora a gente vai ter também o Alan Wake 2. É o Alan Wake 2? Nossa, é o 2 só? Não teve... Nossa, é o Alan Wake 2. Então nós vamos ter ele presente no Alan Wake 2, no Portal with RTX, que é uma adaptação, né, do jogo original com Ray Tracing ou com Path Tracing, e no Cyberpunk Phantom Liberty, ou seja, com a atualização que vai vir para o Cyberpunk em setembro, a gente também vai ter a utilização do DLSS 3.5. Em relação ao DLSS 3.5, como eu disse, ele foca mais no Ray Tracing, ele trabalha na reconstrução dos raios, o que deve resultar numa qualidade final melhor, uma representação melhor de como a luz está trabalhando no ambiente e com isso melhorar a experiência geral de quem está rodando jogos com Ray Tracing. Para isso ele utiliza uma nova técnica, uma nova tecnologia, o Ray Reconstruction, e para isso ele também abre mão dos denoisers, ou seja, dos redutores ou removedores de ruído que existem nos jogos atuais. Isso, para tentar simplificar, é tipo um redutor de ruído de filme, de
áudio, enfim, o que ele faz é realmente utilizar uma técnica para tentar diminuir esses ruídos, mas com isso pode ser que em alguns casos você perca a qualidade na reconstrução final. Isso é bem fácil de notar para quem trabalha com edição de imagem ou para quem trabalha com edição de vídeo, né? Quando você tenta reconstruir utilizando as técnicas que tem hoje, você pode perder muito da qualidade do vídeo, né? Às vezes não existe a qualidade original para você trabalhar isso, então tolera-se bastante, mas quando você já tem uma imagem original, se você comparar com ela, você vai ver que perde bastante qualidade. Inclusive, alguns efeitos como Global Illumination, né? Você vê que algumas coisas que utilizam a iluminação global podem ser perdidas na reconstrução, ou seja, numa técnica que em tese deveria ser mais simples, ainda assim consegue ser perdida, porque na hora da reconstrução da imagem, os denoisers não conseguem entregar uma fidelidade. Então a gente consegue ver, inclusive aqui nesse exemplo que a NVIDIA utilizou, né? Que a gente vê aqui uma borda, né, da imagem, onde tinha uma sombra, né? Uma iluminação global que batia ali e reagia, né, com uma borda e dava uma sensação de profundidade e tal, que foi perdida na reconstrução. E realmente é impressionante os resultados que a NVIDIA mostrou até o momento, né? A gente não conseguiu testar porque não tem o jogo, a gente vai conseguir ter acesso em breve, mas os resultados que eles mostraram são realmente impressionantes. A gente precisa ver isso em movimento, como vai reagir, mas mesmo em alguns casos eles mostraram em movimento, como por exemplo o carro em movimento, que a gente já viu que tinha, né, alguns defeitos que aconteciam com o denoiser que estava incluso, e agora com o Ray Reconstruction a gente consegue ver uma qualidade maior final. Inclusive o mais interessante que eu vi aqui foi nos reflexos, né? Talvez você não tenha percebido porque normalmente a gente está em movimento, você não fica parando para ficar admirando a cidade. Bem que eu fico parando para ficar admirando a cidade, porque a cidade do Cyberpunk é realmente absurda. Mas a gente consegue ver um resultado bem interessante aqui, principalmente nos reflexos de poças e também naquelas estruturas que tem riscos muito finos, tipo grades, fios, né, que normalmente a gente via uma imagem toda tremida, né, com baixa definição. Isso é por conta da reconstrução ou dos denoisers, né? E agora com o Ray Reconstruction a gente tem uma qualidade final realmente muito superior. Também tem mais respeito a como a luz reage com os objetos, reagem com os materiais dentro do ambiente, né? Eles utilizaram um exemplo aqui que dá pra gente ver claramente ali como que reage com o ambiente, né? Principalmente ali na luz, acho que o mais evidente é a luz do carro, né? Você olha de um lado, olha do outro, de um lado você vê que a imagem tá com a luz espalhando para todo lado, né, como se fosse, sei lá, um disco voador e não um carro, enquanto que na imagem com o Ray Reconstruction a gente vê que ele tá seguindo aquilo que realmente a gente espera de um farol de carro, né? Se você reparar no farol de carro, ele não acende o mundo, ele só ilumina aonde o foco tá apontando, né? Isso abre uma série de possibilidades, né, para os desenvolvedores trabalharem melhor, você ter mais precisão nas cenas, enfim. Não é só isso, né? Tem outros objetos que reagem muito melhor. A gente vê aqui, por exemplo, ali na calçada, né? A gente vê que a luz bate na calçada, onde ela tá mais próxima, fica mais forte, onde ela pega uma sombra, né, porque bateu na guia a luz e passou por cima, enfim, a gente vê uma reação muito mais realista, que é o que a gente espera realmente do Ray Tracing, né? Até era bem frustrante a gente ter visto o Path Tracing chegando, mas a gente não vê exatamente o resultado que a gente esperava, né? E se a gente pegar o reflexo na cidade, então, quando você consegue ver, porque a cidade parece que tá sempre chovendo, quando você pega um reflexo ali, por exemplo, na calçada, que calçada limpa, né, que a gente tem aqui, realmente, olha só a precisão, né, que a gente tem, não só na definição, mas também nas cores, né? Isso ajuda bastante a gente a ter uma experiência mais imersiva. Então, numa cidade super colorida, super acesa como é a cidade de Cyberpunk 2077, a gente vai ver muito isso. Mas você pode explorar isso em outros cenários. Imagina, por exemplo, no Alan Wake, que vai sair, que é um jogo meio de, não sei se é de terror, mas enfim, pra mim é meio assustador, onde os reflexos, né, podem ter um papel muito mais importante, onde as sombras, a iluminação pode ter um papel muito mais importante pra ter uma imersão no jogo, né? Não é só, ai, mas eu não ligo porque o raio é mais colorido ou não é colorido, o reflexo ou não é o reflexo, mas essa reação toda, né, pode ajudar bastante na imersão desses jogos. Mas em relação à performance, Robson, isso tudo parece muito bom, muito bacana, mas vai vir de graça? Olha, não vai vir exatamente de graça, como eu disse pra vocês. Isso deve ajudar mais em jogos que usam os denoisers tradicionais. Em alguns casos, inclusive, talvez não tenha nenhuma vantagem utilizar, né, o Ray Reconstruction, porque os denoisers podem ter um papel mais eficiente, porque não tem uma implementação mais pesada de Ray Tracing, não tem todos os efeitos, não tem Path Tracing, mas onde ele fizer sentido, né, que daqui pra frente, eu imagino que na maioria dos jogos que usam Ray Tracing, ou Path Tracing, enfim, ele deve estar presente, ele vai trazer, na pior das hipóteses, a mesma performance do DLSS que a gente já está acostumado, ou do DLSS 3, ou do DLSS 2. Ele é uma adição para quem vai utilizar o DLSS com Ray Tracing. Inclusive, parece que ele vai ser uma opção extra, como é o Frame Generation hoje, né? Então você vai poder ativar ele lá, imagino eu que por fazer sentido ou não, mas no momento que ele tenha disponível, deve fazer sentido para todo mundo, porque, pelo menos segundo a NVIDIA, você não deve perder performance. Inclusive, tem um vídeo que eles mostraram aqui do Cyberpunk 2077, que é interessante porque você consegue ver aqui no DLSS 3.5, né? Até a luz reage de forma mais realista com o ambiente, né? Você vê que os reflexos realmente fazem mais sentido, não é só o reflexo de uma parte, é o reflexo de tudo que tá acontecendo. Mas a gente vê aqui o FPS, né? Então
Então, sem o DLSS, com o RT Overdrive, né, que vai ser lançado pro Cyberpunk, vai ser praticamente impossível rodar em qualquer coisa, né? E eles já deixaram bem claro isso. Você vai rodar na casa dos 20 FPS ligando o DLSS 2, que é o DLSS normal hoje, que a gente chama de DLSS 2. Você vai conseguir rodar ali na casa dos 60 FPS. Com o DLSS 3, rodar ali na casa dos 100 FPS. E ao ativar o DLSS 3.5, fica na casa dos 108. É um ganho de performance que você nem sempre vai encontrar e não é esse o ponto desse DLSS. Esse DLSS é especificamente para melhorar a qualidade. E tem em mente que esses números aqui são específicos do teste dele, né? Eu falei, você vai ter FPS se você estiver na mesma situação com o mesmo hardware. Mas isso vai depender bastante. Então, em resumo, é isso. O DLSS 3.5 traz uma melhoria visual, ele não traz um ganho de performance, propriamente dito, pelo menos não refletindo em FPS. Ele vai estar disponível para todas as RTX, não é só para as RTX 40. Por isso que eu achei bastante confuso, né? Eu achei que essa nomeação da NVIDIA não ficou muito boa. DLSS 3 nas RTX 40 é compreensível, você fala, tá, então o 3 só funciona nas 40, mas o 3.5 funciona em tudo. Então eu não sei como que eles vão trabalhar bem esse marketing, mas entenda, o DLSS 3.5 funciona desde a RTX 20, desde a sua RTX 2060 até a sua RTX 4090, 4060 que seja. E ele funciona nas RTX 30, nas RTX 20, em qualquer placa com RTX. Então se a sua placa tiver o Tensor Core, o RT Core, se ela for da série RTX, vai ter suporte ao DLSS 3.5. Agora, se você vai realmente conseguir ver a diferença disso, vai depender muito de outros fatores, porque apesar de ser super interessante a gente ver isso, ele trabalha em jogos com Path Tracing, e jogos com Path Tracing normalmente exigem bastante do hardware. Então, não sei, talvez um Cyberpunk 2077 rodando com efeitos limitados do Ray Tracing, para você ver uma qualidade de repente só mais nos reflexos, seu hardware não consegue rodar, isso a gente vai descobrir em breve quando a gente fizer alguns testes. A pergunta que fica é, faz diferença para você? O que vocês acharam dessa melhoria? E calma, eu não esqueci do FSR 3, o FSR 3 que foi anunciado, ele vem para competir, mas ele vem para competir com o DLSS 3, não com o 3.5. O Ray Reconstruction, ele depende de uma tecnologia que é específica da NVIDIA e que a AMD ainda não tem uma resposta. A AMD só agora trouxe uma resposta ao DLSS 3, o FSR 3 vai ser open source, segundo a AMD, ou seja, vai rodar em outras fabricantes, vai rodar em placas da AMD, vai rodar em placas da NVIDIA, o que é uma vantagem, mas na qualidade final a gente ainda vai ter que comparar com o DLSS 3, ou seja, com Frame Generation. Então o DLSS 3 e o FSR 3, eles são talvez comparáveis, porque o FSR 3 também traz Frame Generation, inclusive a gente pode comparar os dois numa placa da NVIDIA, não precisa ser especificamente numa placa da AMD, ele não é proprietário de nenhuma geração, pelo menos é o que consta, enquanto que o DLSS 3.5 é uma melhoria só para quando vai jogar com Ray Tracing e é uma melhoria na reconstrução da imagem, né, o Ray Reconstruction. Então, só para tentar deixar claro, porque com tanta informação técnica que veio, muita gente ficou perdida, inclusive teve gente até passando informação de que só ia ser compatível com a RTX 40, não é o caso. Vai fazer diferença para você? O que vocês acharam dessa evolução? E para você, essas tecnologias fazem diferença na hora da compra? Se sim ou se não, deixa aí nos comentários, aproveita já que você vai comentar, passa por aí, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder os testes que a gente vai fazer futuramente com o DLSS 3.5, FSR 3. Será que a AMD já vai ter que lançar um FSR 3.5? Já começou atrasada, vai ter que lançar o 3.5.